Seja bem-vindo à terceira temporada do Legal Talks. Meu nome é Thomas Lau, presidente do IBRA-China e da SEBRA-ONU. No programa de hoje, vamos falar sobre concentração de execução. Nosso convidado é o desembargador Sérgio Pinto Martins. Também sou coordenador deste programa com os doutores Guilherme Caputo Bastos, ministro do TST, e Paulo Feus, professor da PUC São Paulo. O Legal Talks promove análises sobre as decisões dos tribunais superiores e também debates jurídicos de grande relevância. O programa é uma realização do IBRA-China, da APEC e da SEBRA-ONU. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para ficar atualizado com nossos programas. Acompanhe agora a entrevista completa. Dou as boas-vindas ao nosso convidado de hoje, nosso convidado especial, desembargador Sérgio Pinto Martins, e desde já passo a palavra para o nosso coordenador, ministro Guilherme Caputo Bastos. Bom dia, boa tarde, boa noite aos que nos ouvem no nosso canal do YouTube, do Instituto Cultural Brasil-China. O desembargador Sérgio Pinto Martins. Meu amigo, eu sempre estou incumbido de fazer a apresentação dos nossos convidados. E a Vossa Excelência acho e creio firmemente que o tema que Vossa Excelência vai explorar conosco nesta tarde, ele lhe apresenta por si só. O presidente Thomas disse que este projeto, que eu e o professor Paulo Feus abraçamos junto ao IBRA-China, ele tem essa finalidade de discutir esses temas relevantes do direito. Eu tenho a impressão de que hoje falarmos em concentração de execuções é falar no que há de mais moderno no direito, no que diz com uma importância ímpar no direito. Então, é como eu disse, Vossa Excelência é um professor experimentadíssimo, desde muito jovem, assumiu a academia como uma forma de vida e se dedicou enormemente, até os dias de hoje, a dar aulas e a ensinar, que é um dom divino, e Sua Excelência também brilhou e brilha na magistratura, e estando hoje na importante função de corregedor regional junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. De forma que eu, com essa rapidíssima apresentação e chamando a atenção verdadeiramente para a importância do tema, eu lhe passo a palavra para a sua reflexão. Seja muito bem-vindo. Prezado ministro Caputo Bastos, satisfação em poder estar aqui hoje, participar desse evento com o IBRA-China. Tenho certeza que eu aprendo muito mais com o ministro, com o Paulo Feus, todos os dias, do que efetivamente vou trazer alguma coisa de novo, porque os senhores são os experts aí no direito desportivo. Eu sou o aprendiz. Eu aprendi aqui bastante e gostar também dessa questão da concentração das execuções. Não era exatamente uma coisa que eu estudava, mas tive que estudar e aprender na prática e das situações que nós estamos vivenciando aí, que não são só os clubes de futebol. Daí porque eu acho que é muito mais importante falar dos exemplos que nós temos depois do que de outras coisas. Mas, cumprimento também o meu amigo Paulo Feus, falo com ele quase todo dia também sobre esse tema, o Thomas Law, o Felipe Agni também, a doutora Soraya, que também nos acompanha lá na Corregedoria, que conhece também essas situações, que também visitou os clubes. Nós fomos conversar aí com praticamente os 5 clubes aqui de São Paulo grandes, nós falamos, seja a Portuguesa, seja o Santos, que efetivamente tem a concentração, mas também conversamos com o Corinthians, com São Paulo, com Palmeiras, com São Caetano, e outros que quiserem, e também temos daqui a pouco também uma outra reunião com o hospital lá da praia,
para tratar exatamente desse assunto, porque a situação é muito grave em relação ao hospital, e se não for feito esse procedimento, o hospital pode fechar, e é o único hospital que tem lá na praia que trata as pessoas aí de um modo geral, e principalmente de baixa renda, e as mais de 80 favelas que existem na cidade, então atende todo esse pessoal. Então, daí a importância desse tema, e não diz respeito somente aos clubes de futebol, mas também diz respeito a essas outras situações, e nesse momento de pandemia, talvez, de outras empresas que também já nos procuraram, sindicatos de empregados, e etc. E são esses os exemplos que eu vou dar. Bom, para iniciar, eu acho que o primeiro aspecto importante é o fato de que costuma-se dizer que a execução é o calcanhar de Aquiles do processo do trabalho, em razão das dificuldades que apresentam. Então, se costuma dizer daquela ideia de vitória de Pirro, de que o trabalhador ganha, mas não leva. E muitas vezes é isso que acontece. Ele consegue a sentença, transita em julgado, e quando ele vai começar a execução, ele não encontra bens, não tem sócios, colocar o nome de alguém, e há uma dificuldade total de conseguir receber isso. Talvez uns exemplos que a gente tem mais à cabeça, pelo menos aquele que vem aqui agora, porque nós estamos falando exatamente disso agora há pouco, são aquelas empresas aéreas que faliram, aí fica aquela carcaça do avião lá no aeroporto de Brasília, aqui em Congonhas, e aí não se consegue cobrar absolutamente nada, daí canibalizam o avião, tiram tudo que presta, como as turbinas e tudo mais, aí fica aquela carcaça lá, que daí não serve mais para nada e não se consegue executar, e muitos não conseguem receber. Então, essa é a nossa dificuldade. Então, daí por que também a ideia da concentração. Também apenas para fazer um aspecto pontual, para dizer que entre as justiças, entre os órgãos do Poder Judiciário, ainda assim, a Justiça do Trabalho tem a menor taxa de concentração, aí de congestionamento na fase de execução, de 73%, em relação a dados colhidos em 2019. Outras justiças têm uma taxa de concentração maior, e, inclusive, a taxa de concentração média de congestionamento na execução, que é de 82%, a Justiça do Trabalho ainda tem menos, que é de 73%, e, portanto, ainda é melhor do que as outras. Então, isso mostra a necessidade da gente estudar esse tema aqui, que é tratar da concentração das execuções, e, especialmente, também em relação a essa questão de que as execuções ficam paradas muito tempo, vão ser alguns dos exemplos que eu vou mostrar aqui, alguns de 15, 20 anos. Então, a ideia central dessa concentração das execuções é a reunião desses vários processos na fase de execução, com o trânsito em julgado, e que haja a possibilidade de execução desses créditos num único processo, e muitas vezes com uma única garantia, muitas vezes é um imóvel, esse imóvel, pelo valor, às vezes ele dá para cobrir todas as outras coisas, que, portanto, um ato eu pratico e vale para todos os processos da execução, e com isso nós temos uma maior celeridade, um maior trâmite mais rápido do processo, etc. No âmbito da consolidação das normas da Corregedoria do TST, existe o Plano Especial de Pagamento Trabalhista, que é esse o nome que é dado à concentração do que nós vamos falar pela Corregedoria do TST, e também o Regime Especial de Execução Forçada, porque daí ele diz respeito, esse segundo, a situações em que há um insucesso desse plano especial, ou então por requisição de unidades judiciárias, ou por iniciativa até de um órgão centralizador de execuções, que aqui em São Paulo a gente chama de JAI, Juízo Auxiliar de Execução. E que nós também instituímos aqui, que é a ideia da doutora Soraya, que está aí, o chamado SOS Execução. O SOS Execução, no primeiro momento, é um apoio para dar as varas, para que elas possam saber o que fazer na execução. Nós tínhamos dois especialistas aqui, um era
Um é o Dr. Richard Jamberg, especialista em execução, esses convênios, etc. E um outro era o Dr. Rafael, que foi para o TRT de Goiás, e esses dois tiveram a ideia aí de passar para a doutora Soraya, que passou para mim, e nós conseguimos fazer essa ideia também de concentração por intermédio do SOS Execução, às vezes de localidades menores, que dá para concentrar numa única vara, então com duas ou três varas na cidade, ou então tentar concentrar as várias execuções daquele fórum num lugar, o que é complicado. Por exemplo, como é que eu vou concentrar aqui em São Paulo, com 90 varas lá no Rio Barbosa, numa única vara? O juiz fica louco, né? Porque são as execuções de todas as varas, então isso aí é praticamente inviável, mas em lugares que tem 2, 3 varas, nós estamos acreditando que vai ter um resultado bom, principalmente diante dos exemplos que eu vou tentar dar, como eu disse, que acho que são melhores do que aquilo que eu vou expor. Mas eu acho que é importante, porque costumam dizer, bom, qual é o fundamento disso? Ou melhor dizendo, se tem fundamento isso, de se utilizar alguma coisa nesse sentido na execução. Então, o primeiro fundamento é que a CLT tem o artigo 889, e esse artigo diz que, havendo omissão na CLT, na parte de execução, eu vou aplicar primeiro a lei de execução fiscal, a lei 6.830, e se a lei de execução fiscal for omissa, eu vou aplicar o CPC. No âmbito da lei de execução fiscal, nós temos o artigo 28 dessa lei. E ele diz que o juiz pode, então é uma conveniência, é uma faculdade do juiz, tentar fazer essa reunião contra o mesmo devedor. Então, há inclusive súmulas do STJ, são duas, a súmula 515, que faz referência a essa possibilidade, a essa faculdade, e também uma outra súmula, que é a súmula 27, que é possível essa concentração de execuções se ela se fundar em mais de um título extrajudicial relativos ao mesmo negócio jurídico. E temos também o CPC, que não há exatamente omissão, mas ele tem um aspecto mais complementar e estabelece que existe essa possibilidade, se tiver um título. Então, no nosso caso, o título geralmente é a sentença, é o acordo não cumprido, mas também poderia ser os 2 títulos extrajudiciais, que a CLT faz referência, como o termo de ajuste de conduta com o Ministério Público que não foi cumprido, ou então o acordo que for firmado perante a Comissão de Conciliação Prévia. Então, eles são títulos, ou títulos judiciais, os 2 primeiros, ou extrajudiciais, os outros 2, mas que poderiam ser executados perante a Justiça do Trabalho. De que o executado deve ser o mesmo. Então, é sempre o mesmo empregador, vamos dizer assim, porque nem todos são empresas. Mas, pelo que se depreende aqui, não é o mesmo exequente. Então, é possível que haja vários exequentes. Que o procedimento seja o mesmo. Então, nós não temos exatamente um procedimento diferenciado na execução. Então, nada impede essa hipótese. E também que o juiz seja competente para examinar essas questões. Então, tem que ser o juiz de primeiro grau. E, dependendo do caso, pode ser o juiz substituto, porque aí ele não é o juiz titular de uma vara, então ele pode ser o juiz que pode analisar essa questão. É claro que a gente tem que pensar, num primeiro aspecto, numa execução no interesse do exequente. Então, é isso que o CPC diz. Mas também a gente tem que pensar, numa outra contrapartida, num meio menos gravoso para o executado. Mas o problema é que, às vezes, quando a gente chega em situações como essa, nós não temos exatamente um meio menos gravoso. Nós temos que ter um meio. E, às vezes, o meio parece ser isso que nós estamos falando aqui. Exatamente essa ideia de concentração de execuções, porque não há outra forma. E que isso, sei lá, uma garantia de um bem que tem um valor considerável, vamos dizer assim, um imóvel, uma outra coisa grande, ele dá para garantir todos os créditos. Porque, por exemplo, como é que eu vou penhorar? O meu crédito é de R$30 mil e eu vou penhorar o estádio de um clube. Não tem sentido isso.
Agora, o estádio do clube garantir todas as dívidas tem total sentido. Como no outro exemplo que eu vou mostrar, que não é de clube, é de uma instituição de ensino aqui em São Paulo, que essa foi a solução que nós encontramos. E que a jurisprudência vai admitindo isso. Nosso tribunal aqui tem jurisprudência da primeira turma, eu encontrei várias decisões, principalmente do ministro Pimenta, da segunda turma, infelizmente não encontrei nenhuma do ministro Caputo, mas há também outras decisões da ministra Maria Helena, do ministro Agra Belmonte, do desembargador convocado Roberto Nóbrega, etc. Mas essas decisões que eu encontrei, praticamente todas do TST, eram decisões de execução concentrada da União contra o devedor, várias execuções da União contra o devedor, um devedor comum que devia, por exemplo, contribuição previdenciária, e não exatamente das outras coisas que eu estou falando aqui, mas a decisão que eu encontrei do nosso tribunal admitiu exatamente essa situação da concentração das execuções. Um outro fundamento que eu posso usar por analogia, o próprio doutor Paulo Fezos deu uma ideia semelhante em relação a isso, quanto ao valor, na lei de falência e recuperação judicial, o artigo 47, porque a ideia central aqui, na recuperação judicial, por exemplo, seria estabelecer uma espécie de concurso de credores, que é o que se trata aqui em parte, como uma forma de viabilizar a superação da situação de crise econômica financeira do devedor, a fim de manter essa empresa, que ela continue e possa pagar os trabalhadores, manter o emprego, o interesse dos credores, e assim promovendo o interesse da empresa, que é a sua preservação, é essa função social que a empresa tem, de gerar riqueza, mas também de dar empregos, de manter os empregos. Então, eu acho que esse dispositivo é um fundamento indireto. Um segundo fundamento, que aí diz respeito mais de perto, é a questão do futebol, é a lei do Profut no artigo 50, que é aquele que era objeto daqueles atos que existiam nos tribunais, que existiu no Tribunal do Rio, mas eu, conversando com o ministro Caputo, aí comecei a fazer umas pesquisas e eu achei várias outras situações, e situações, como eu vou dizer, de bastante tempo, às vezes até de mais de 10 anos, que isso tem sido usado, e mesmo antes de 2015, quando saiu essa lei 13.155, que é a lei do Profut, permitindo apenas que um órgão do tribunal instaurasse ou permitisse essa instauração de um regime centralizado de execução, que é exatamente a ideia do ato trabalhista para as entidades desportivas previstas lá na Lei 9.615, os clubes de futebol. Então, nós temos esse fundamento, mas nós não temos outros fundamentos. Então, eu acho que esse fundamento poderia ser usado por analogia. Então, quando a CLT é omissa, o artigo 8º da CLT faz referência que nós podemos nos utilizar de regras semelhantes, então eu poderia utilizar por essa semelhança essa regra do Profut para outras situações, como, por exemplo, a situação do hospital, a situação de uma determinada empresa, uma instituição sem fins lucrativos, um sindicato, ou mesmo a empresa que tem finalidade lucrativa. Eu, particularmente, acho que talvez a melhor solução fosse se a gente tivesse uma norma mais clara, que estendesse isso. Eu conversei com o ministro Caputo sobre isso, mas eu não sei se o projeto da Clube Empresa muda a redação do artigo 50 ou se, nos seus dispositivos, ele cria uma outra regra. Mas eu acho que se essa regra fosse aperfeiçoada, que também pudesse estender para outras entidades e permitisse também, não sei, se tivesse um parágrafo único que delegasse as corregedorias dos tribunais regionais, que em situações excepcionais, devidamente justificadas, pudesse adotar questões semelhantes para aquela peculiaridade local,
que se adotasse, inclusive com um prazo superior aos 36 meses, porque 36 meses pode ser um prazo razoável para uns e não ser razoável para outros. E o próprio senador, no dia que nós tivemos com ele naquela reunião da Academia Nacional de Direitos Desportivos, o senador Flávio Portinho, ele falou sobre esse assunto, do clube empresa, dessas situações, da possibilidade de se transformar no clube empresa, e eu fiz exatamente essa referência, no sentido de que, se houvesse essa delegação, nós poderíamos ter outras situações diante da particularidade de cada localidade, de cada tribunal regional, para fazer essa extensão. E ele deu o exemplo do Flamengo, do ministro Caputo, que fez o ato em 6 anos e que talvez o resultado disso é exatamente o fato de que o Flamengo foi bicampeão nacional e vem colhendo bons resultados, inclusive com venda de jogadores, etc. Então, a questão é, será que se o Flamengo não tivesse feito isso lá atrás, será que ele teria obtido esses resultados hoje? E acho que dá dessa possibilidade de extensão, não só para outros clubes, mas também para outras situações que sejam devidamente justificadas. Aqui eu lembro 2 casos, por exemplo, um que eu conversei com o ministro Caputo me falou e eu fui procurar, que é o Bahia. O Bahia tem uma concentração desde 2013. Na internet a gente acha isso. Outro caso que também é velho, de concentração, tem mais, não são só esses, é do Santa Cruz, no Recife, que é a concentração de todos os clubes de futebol na 12ª Vara de Recife, e que até nós estamos tentando um contato para também ter uma ideia melhor como é que eles fizeram lá, ainda não conseguimos falar com o juiz, mas a ideia é exatamente essa, de ter uma ideia melhor como eles fizeram, como tem funcionado, e deve estar dando bons resultados, como também deu para o Bahia, que, por exemplo, conseguiu respirar e ter uma condição melhor de não só pagamento dos atletas, de venda de jogadores. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Estou dizendo que essa é uma solução, porque eu concedo um prazo, seja 36 meses ou aquele que se estabelecer, o clube respira, consegue pagar parceladamente e consegue trazer a situação que ele não tinha anteriormente. Então, acho que é bastante importante, e é importante a gente pensar nisso, e talvez até insistir com o senador sobre o ponto de vista legislativo, porque é melhor a gente ter uma norma legal, que está ali, ela é objetiva, do que, às vezes, a gente ter a interpretação ou a norma que vai sendo estabelecida por cada tribunal regional, que, às vezes, vai colocando determinadas coisas e talvez elas sejam bons para uns aspectos, não sejam bons para outros, e assim por diante. Então, eu acho esse aspecto bastante importante. Eu me lembro que eu fui fazer uma audiência de conciliação em relação a um jogador do Santos, a doutora Soraya estava junto nesse dia, e o advogado questionou exatamente assim: eu não gosto muito dessa concentração de execuções, não sou muito favorável, acho que isso prejudica o jogador, demora mais para receber, ok. Não era o momento da gente discutir com o advogado essa questão, porque o que interessava era ver se a gente resolvia o problema do jogador, que já era a 4ª vez que esse acordo estava sendo renegociado. E 3 vezes o clube descumpriu o acordo, e nesse valor tem 2 multas, uma de 50%, depois mais uma outra de 50%, que nós conseguimos reduzir para 40%. Então, esses valores que, sei lá, se era 1 milhão, 2 milhões, vai virando 4. Tem um caso aqui na Portuguesa que tem um valor de 30 milhões, porque acho que já houve 3 multas dessas aí, que foram fazendo essa multiplicação. E aí fica uma coisa impagável. Então, o que eu quero destacar é que não é a questão de ser contra o sistema, mas eu acho que é um sistema que funciona. Porque o que a gente observa geralmente nessas empresas em fase de uma situação muito ruim de pagamento,
é que quem não quer pagar, não paga. Essa é a realidade. Esconde o dinheiro não aparece, aparece laranja no processo, colocaram no nome da ex-mulher, tem um caso aí agora que bem grande aí está no nome da ex-mulher, então nós vamos discutir fraude e execução em relação à ex-mulher, uma confusão danada. E acho que é a possibilidade que a Justiça do Trabalho tem de gerenciar essa dívida, porque vamos supor que essa empresa venha a falir ou venha a ter a recuperação judicial. Quem é que vai administrar isso aí? É a Justiça Estadual. E aqui é exatamente o contrário, porque nós, Justiça do Trabalho, não podemos ficar com isso aqui e nós mesmos gerenciarmos essa dívida para que ela seja paga. Então, eu acho que esses são os fatores positivos que a gente tem visto nesses casos, e nós temos gerenciado, e nós temos conseguido bons resultados como isso, como eu estou tentando apresentar. E os exemplos que nós temos aqui, principalmente dos clubes, vêm das administrações anteriores, vem dessa questão que a administração não é uma administração profissional. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o presidente do clube, os dirigentes, eles não recebem um valor pela prestação do serviço deles. Eles fazem, mas é como uma coisa a mais. Vou dar sempre o exemplo do Juventus, que o Maurício Caputo gosta. Então, o presidente do Juventus, o que ele faz? Ele trabalha o dia inteiro. Aí as reuniões são todas à noite, lá, feitas lá no salão, ele joga um bilhar lá tal, e a reunião é lá. Depois de tudo isso. Quer dizer, é uma coisa que, se fosse mais profissionalizada, talvez não acontecesse. Isso, como eu estou dizendo, esses exemplos que nós vamos dar aqui, seja da Portuguesa, do Santos e do Corinthians, principalmente, são todas questões que vêm das administrações anteriores, que vão dizer assim, deixar a bomba para esse presidente agora, e ele é que tem que resolver as dívidas que foram feitas anteriormente. Teve um desses presidentes que disse para mim assim, poxa, mas o clube não tinha 100 mil reais para pagar para esse jogador no ano passado? Isso aqui virou 200 mil reais. Quer dizer, largaram para ele pagar. Foi isso que aconteceu. E agora ele tem que administrar essa dívida aí com o dinheiro que ele tem. Agora, vejam o nosso momento atual. Não há, como se diz, pagamento pelos ingressos, então não pode deixar entrar o público, pelo menos por enquanto, mas já faz mais de ano. Os clubes estão sobrevivendo com patrocínio, com propaganda, com publicidade e outras coisas que eles estão fazendo. 2 exemplos da Portuguesa. A Portuguesa tinha uma festa junina, no mês passado, que dava 1.400.000. Então, se eles tivessem feito a festa junina no ano passado e esse ano, daria 2.800.000. Ou seja, eles deixaram de receber 2.800.000. E isso proporcionaria o pagamento de várias pessoas. Agora, como recuperar isso agora? Não tem mais como recuperar, até porque nós já estamos no mês de julho. A não ser que a gente faça a festa julina. Lá no Juventus tem a festa julina, mas também não vai ser realizada porque não tem a menor condição de se fazer isso lá. Não sei qual é a arrecadação. Mas, então, são valores que estão deixando de ser arrecadados e não tem como voltar mais em situação como essa. Acho também outros fundamentos que poderiam ser dados aqui seriam uma maior eficiência administrativa, o princípio da eficiência administrativa da Justiça do Trabalho, em tentar receber esses valores e tentar fazer essa divisão, daquele pagar e do outro conseguir também receber. Celeridade processual, razoável duração do processo, economia processual, quer dizer, um ato só vale para tudo. Eu penhorei o estádio, vale para todos os credores, facilita bastante, é uma garantia grande, como se fosse um imóvel, como se fosse uma fazenda, como se fosse um sítio, como se fosse qualquer outra coisa. Então, eu acho exatamente uma outra coisa que a gente tem visto, principalmente em relação aos clubes, é o seguinte, penhora a folha de pagamento. Aí o que acontece? Acontece que o coitado do faxineiro é aquele que não vai receber, que ele tem um salário de R$2.000 e ele não recebe, ou quando recebe tudo picado, e daí não sobra nada para receber lá naquele momento e ele não consegue pagar o aluguel dele. Exemplos que de realidade, pessoas que disseram isso. Olha, aqui o clube está pagando parcelado todo mês, como é que eu pago o meu aluguel? O próprio nosso colega aí, Domingos, encontrou
uma pessoa dentro do banheiro do clube lá que ele frequenta, e o faxineiro, ele perguntou assim, ele foi no banheiro, perguntou para o faxineiro, por que o senhor está chorando? Porque eu não recebi o salário, eu não tenho como pagar minhas contas, meu aluguel. Pô, mas é o fim, né? Compra o jogador, vende o jogador, um valor enorme, não paga o coitado do faxineiro que recebe R$ 2.000 por mês. Não tem sentido isso. Então, eu acho que é isso que nós temos que tentar administrar com essa questão aqui. E eu acho que uma coisa também poderia ainda servir de fundamento, de tudo isso que eu estou falando até aqui, que é aquela ideia que a gente vê lá do professor de direito de família, que falava no binômio necessidade, possibilidade. Quer dizer, nós entendermos da possibilidade dos devedores pagar de uma forma parcelada, mas pagar o que tem que pagar, o que transitou em julgado, e também na necessidade da pessoa receber, porque a verba tem natureza alimentar, na maioria dos casos, essa pessoa vai viver, ou a sua família, com isso, e muitas vezes sobrevive com isso por um determinado período de desemprego, como esse desemprego de 14% da população econômica ativa que nós temos hoje. Então, esses todos são os fundamentos que a gente poderia dizer dessa necessidade, dessa concentração. E daquilo que eu falei, da gente tentar pensar num prazo maior dos 3 anos, estabelecidos não só nas normas dos tribunais regionais, mas também da consolidação dos provimentos da corregedoria, ou então que se colocasse também um parágrafo lá para permitir que, diante da peculiaridade do caso, daquela situação, daquele regional, daquela cidade, sei lá o quê, que se permitisse um prazo maior, devidamente justificado, para que possa haver o cumprimento disso. Bom, esses são os fundamentos que eu queria apresentar. Agora, vamos falar dos exemplos que nós temos aqui, que não são só dos clubes, eu vou mostrar alguns dos clubes e outras coisas também sobre isso aí. Então, o nosso primeiro exemplo é a Portuguesa. Nós tivemos aqui, na época, o doutor Décio Daidoni, que foi corregedor e depois foi presidente do TRT, e o doutor Décio tentou estabelecer uma coisa parecida, sem uma norma exatamente, na Portuguesa entre 2007 e 2008. A Portuguesa pagou um período, acho que até uma parte do ano de 2008, e depois não pagou mais. E, na época, não existia exatamente um juiz auxiliar de execução, existia um juízo auxiliar de conciliação, mas foi feito assim. Naquela época, promoveram lá em torno de 65 audiências e fizeram 37 acordos de um modo geral. Não estou dizendo da Portuguesa específica, porque eu não tenho esse dado aqui, inclusive já conversei com o doutor Décio, mas ele mesmo não tem mais esses documentos. Ele diz que estão na corregedoria, mas é difícil dizer onde é que estão esses documentos. Mas, enfim. E daí a Portuguesa tentou implantar esse sistema outra vez, pelo mesmo motivo, porque não consegue pagar. Então, são coisas que vêm de 2007, 2008. Eram 261 processos, totalizando 170 milhões. Dívida impagável, se não fosse feito assim. Eles tinham 1.000 funcionários, hoje tem 100. Eu estive lá na Portuguesa e achei muito triste o que eu vi. A gente vê o salão de festa vazio, que eles usavam nos eventos, nas formaturas. Piscina, teve um problema lá, aterraram as piscinas, então não tem mais piscina, e cheio de mato nessa parte que era a piscina. Para mim, não deu uma boa impressão, mas é a situação que tem, porque não pode fazer qualquer coisa no clube. Então, eles pretendiam exatamente essa tentativa de concentração das execuções. Lembrando a festa junina, que eu já falei, e eles têm 2 aluguéis lá. Um é da churrascaria, que dá para trás, na marginal do Tietê, que teve um bom período fechado e pagou, ou não pagou aluguel, ou pagou 1/3 do aluguel, e outra é a igreja, que continua fechada, porque não pode fazer culto com muita gente. Então, eles também não têm a renda do aluguel da igreja, embora eles tenham conseguido um patrocínio recentemente, uma cervejaria, que acho que foi bom. Além do que, não existem essas rendas esportivas. Então, o que é que foi feito? Foi feito um sistema alternativo, deles mandarem 30% para
o processo piloto, ou R$ 250 mil por mês, e deu em garantia o Canindé, que já tinha dado em outras vezes, que já tentaram levar a leilão, que existia a possibilidade de um grupo comprar isso e fazer uma nova arena, com shopping, com flats, qualquer coisa assim, só que não chegou a isso nesse momento. E nós começamos a fazer as conciliações. Nós estabelecemos editais, nesses editais, primeiro com 10 mil, depois com 30 mil, depois com 50 mil. Consequência disso, nós já fizemos, em 6 meses, 50 processos de acordo, que totalizam 5,9 milhões. Ou seja, em quase 15 anos não se pagou praticamente nada. E em 6 meses nós liquidamos 50 processos e os reclamantes receberam 5,9 milhões. Então vejam que é uma situação que foi muito boa, principalmente nesses valores mais baixos, ou então, se a gente aplicar por analogia, a lei de falência, a lei de recuperação fiscal, com 150 salários mínimos, ou então da preferência para idoso, para menor, para deficiente, que não era exatamente esse o caso. Mas o que nós conseguimos? 50 processos resolvidos e as pessoas ficaram contentes. Então, acho que isso foi um fator bastante positivo. Segundo exemplo, que é o exemplo do Santos. Uma dívida aproximadamente de 10 milhões. Esse processo corre em segredo de justiça, mas nós já conseguimos repactuar 2 acordos, um com esse técnico e outro com esse jogador que eu falei, que nós fizemos uma audiência com ele, acho que ele estava em Atibaia, e nós fizemos de São Paulo, e conseguimos repactuar com ele em mais 20 meses, salvo engano, mas o presidente garantiu que dessa vez vai ser cumprido. E nós fizemos uma reunião com ele, a doutora Soraya é testemunha, está aí, ela estava junto, de uma promessa no fio do bigode que ele vai cumprir aquilo lá. E estão cumprindo, estão fazendo os pagamentos, tem dado resultado. Tivemos também uma audiência com aquele técnico, esse técnico argentino do Santos, que estava lá no Olympique, mas não foi frutífera, provavelmente vamos ter que marcar uma nova audiência para esse fim. Outro caso bastante importante aqui que nós tivemos, que é o caso do OGMO. O OGMO também era outro órgão que não pagava, o órgão gestor de mão de obra de Santos. E o OGMO tem uma peculiaridade, porque o problema do OGMO é que praticamente o que ele arrecadou ontem é para pagar aqueles trabalhadores que trabalhavam ontem, e assim sucessivamente. Então, ele recebe hoje e paga quem trabalhou ontem. Quer dizer, na verdade, paga em 48 horas, mas é isso aí. E as dívidas dos processos ele não tem como pagar, ele não tem dinheiro para pagar isso. E aqui também foi a mesma coisa. Nós começamos a conversar com o OGMO entrou com esse processo aqui em dezembro de 2020, fizemos aí várias audiências, algumas por intermédio do Sejusc, porque é na Baixada, o Sejusc nosso da Baixada, pelo menos por enquanto, funciona em Cubatão, e conseguimos também vários acordos. Esses acordos beneficiaram 500 trabalhadores em reclamações individuais ou reclamações plurimas patrocinadas pelo sindicato. Um caso foi 1.100.000, outro caso foi 2.600.000, outro caso do Sindicato dos Conferentes de Carga e Descarga beneficiou quase 400 trabalhadores, no valor de 450 mil, e esses trabalhadores ficaram altamente satisfeitos, principalmente pelo fato de que fazia 15 anos que eles não conseguiam receber isso aí. Por acaso, a TV Tribuna, lá da Baixada, fez uma matéria sobre isso, isso foi veiculado lá, isso proporcionou que esses trabalhadores também ficassem sabendo dessa situação, e o resultado é tudo isso que eu mostrei até agora, e nós continuamos trabalhando nessas audiências, elas continuam sendo feitas, eu acho que nós já temos outras audiências do Sejusc para a semana que vem, em relação ao órgão, e continuamos tentando resolver esses acordos e pagamentos à vista.
nesse caso. Um terceiro exemplo, mas a situação é um pouco diferente. É uma universidade que tem aqui em São Paulo. Essa universidade já chegou a ter 10 mil alunos. Hoje ela não tem 800, ela tem o curso de vários cursos de graduação e um curso de pós-graduação, salvo engano, com uns 40 alunos. É mais ou menos isso. Aqui a situação é inversa. 2 professores vieram conversar conosco na corregedoria e eles pediram para instaurar o procedimento. Pelo seguinte motivo: é o fato de que existem 4 imóveis, já tinham sido vendidos 2. Nós pegamos no terceiro, que foi vendido, o dinheiro está no processo, e mais alguns terrenos. E existe o quarto. Esse quarto é um imóvel enorme. Eu não conheço, eu já fui lá, mas eu não me lembro. É aqui na Grande São Paulo, do lado de São Paulo, mas eu não me lembro do campus. É um campus grande, e esse imóvel é absurdamente grande. Se esse imóvel for vendido por um valor baixo, as pessoas não vão receber. Se esse imóvel for vendido por um valor razoável de mercado, paga todas as pessoas. Então, por isso a importância disso aqui, de a concentração, suspender as execuções, suspender as penhoras e ficar tudo concentrado. Porque, se for assim, paga todo mundo. Se não for assim, um vai receber, como acontece nos clubes, que recebe um valor grande e o faxineiro não recebe. Mais ou menos é isso aí. E aqui também tem outra peculiaridade que é pior ainda. Então, nós temos vários processos em fase de execução. Alguns mais adiantados, como esse que estava vendendo esse imóvel, várias penhoras no rosto do processo. Mas, como eu disse, se vender esse imóvel, o resultado será muito bom. E a peculiaridade, porque há vários processos na fase de conhecimento, que estão sendo feitas audiências, que nem sequer tem sentença. E esse professor falou expressamente isso. Ele falou assim: se não fizer essa concentração, ele é um professor de processo civil, por incrível que pareça. Se vocês não fizerem essa concentração, os professores ou os funcionários não vão receber, porque está muito atrasada essa fase. Então, aquele que conseguiu penhorar, aquele que foi mais rápido, aquele que foi mais esperto, aquele que tinha um advogado melhor, vai receber. O resto não vai receber nada. Então, daí, mais uma vez, a importância dessa concentração, porque aqui também não se paga fundo de garantia, o fundo de garantia está atrasado. Tem um professor, por exemplo, que tem para receber 1 milhão. A maior parte disso é salário, porque nem salário pagava. Da mesma forma, pagava picado. Então, a concentração é importante. Outro exemplo que pode ser dado é o exemplo do Botafogo de Ribeirão Preto, que hoje é clube empresa, mas que, por intermédio do TRT da 15ª Região, ele tinha 170 processos em 2017. Hoje, ele tem, salvo engano, em torno de 26 processos, ele tem uma previsão de pagamento de 1.600.000 para 15 processos e ainda há em torno de 10, 11 processos em fase de conhecimento. O que eu quero dizer com isso? Houve uma redução muito grande do número de processos do Botafogo de Ribeirão Preto com essa concentração das execuções, que começou aproximadamente no final de 2017. Então, talvez o Botafogo de Ribeirão Preto ter conseguido também a ideia do clube empresa foi muito boa para administrar tudo isso e conseguir ter resultado, porque a partir de agora, de repente, também pode ter investidores que queiram participar do clube, e essa é a proposta lá do senador Flávio Coutinho, no sentido do clube empresa, exatamente para que haja investimentos nos clubes, como existe na Europa, por exemplo, em relação aos grandes clubes. Destaco também, que eu já falei, do Bahia, que desde 2013 tem esse pagamento. Eu lembro que o ministro Caputo me falou desse caso, eu não sabia. Aí eu fiquei procurando no site e achei no site do TRT da 5ª Região. Então, eles têm esse programa desde 2013. Esse programa tem sido renovado aí várias vezes, vários pagamentos, e eles conseguiram também reduzir bem a dívida. E, atualmente, eles ainda têm perto aí, acho, de quase 7,5 milhões
para pagar. Agora, se eles não tivessem feito isso lá em 2013, será que o Bahia estaria na primeira divisão? Estaria bem? Ou será que ele estaria em uma outra divisão, como aconteceu, por exemplo, com a Portuguesa? Outro exemplo que eu também já fiz referência é o exemplo do Santa Cruz. Não tenho muitos dados, também peguei no site do TRT da Sexta Região, das notícias, mas, como eu disse, ele também tem um plano velho, de vários anos, e que também é pago parceladamente, e que há concentração disso na 12ª Vara do Trabalho do Recife. Essa semana, não, foi a semana passada, eu acho, pediram para fazer uma palestra sobre isso no TRT da 18ª Região, e o doutor Daniel, que é o atual presidente lá, me disse que lá também tem Vila Nova de Goiás e Atlético de Goiás, que tem planos velhos sobre isso, que ainda estão em curso, que também precisavam ser readequados, mas que têm dado resultados lá. Temos uma reunião aí daqui a pouco, como eu disse, com o Hospital Municipal aqui na praia, em que eles pretendem exatamente fazer essa concentração das execuções, simplesmente porque eles também não estão conseguindo pagar, tem quase 300 reclamações, a alegação de que os remédios aumentaram muito, de até 200%, principalmente vários remédios ligados, por exemplo, a HIV, remédio ligado à própria Covid, etc. E lá, um outro caso mais complexo, que é o fato de que eles atendem o SUS. E o SUS não faz, a prefeitura não faz o repasse da verba do SUS para o hospital. E é o único hospital da cidade. Como se fosse uma Santa Casa, é uma associação, mas como se fosse a Santa Casa aí de qualquer lugar, e que é esse o hospital que presta esses serviços médicos nesse momento, e principalmente nesse momento de pandemia, nessa cidade. Então, o que eu estou tentando dizer com isso? Que isso é importante. Se não é importante, vamos dizer assim, em relação aos clubes, será que não é importante na Santa Casa? Será que não é importante, nesse caso específico do Hospital Municipal? O doutor Daniel, lá em Goiás, também me deu um exemplo que eles têm lá, não sei se já entrou ou vai entrar, do sistema de coleta de lixo em Goiânia. Está numa situação muito ruim, é uma empresa pública que explora a atividade econômica, salvo engano, mas é uma atividade essencial do serviço público. Então, precisa ser pensada, porque, do contrário, já pensou se essa empresa não tem mais condições, deixa de existir, de uma hora para outra deixa de prestar o serviço de coleta de lixo, vira um caos da cidade, ainda que seja por poucos dias. Nós tivemos aqui em São Paulo uma greve de advertência dos coletores de lixo que iriam tomar a vacina na frente, era só isso a reivindicação. Eles pararam um dia, o que tinha de lixo aqui era brincadeira no outro dia. Felizmente, no outro dia eles trabalharam, mas se eles não trabalhassem 2, 3 dias, ia ficar um caos isso aqui, uma sujeira, sujeita a rato, essas coisas, é um caso sério. Então, acho que nós temos que pensar na concentração de execuções, que começou principalmente com os clubes de futebol, mas que acho que pode haver essa extensão para aqueles que tiverem necessidade, seja um empregador que visa lucro, seja uma instituição sem fins lucrativos, seja um hospital, a empresa de coleta de lixo, ou qualquer outro que precisar efetivamente participar desse sistema para poder ter um tempo, um pagamento parcelado para que possa se reerguer. Nós temos um outro caso aqui de uma empresa de decoração que também apresentou isso para nós, e se ela consegue se reerguer, ela já readmitiu alguns trabalhores, e parece que, com certeza, se ela tiver um prazo para pagar, vai readmitir vários outros. Então, é um aspecto social muito importante dentro desse contexto pelo qual nós passamos nesse momento aqui, e até mesmo com a distribuição de renda. Os trabalhadores pagam as suas contas, circula o dinheiro, então, tudo isso me parece ser muito importante. E os exemplos que eu dei estão mostrando os bons resultados que a gente vê e estamos colhendo dessa concentração das execuções. Então, ministro Caputo, professor Paulo, Thomas Ló, agradeço o convite que me foi feito. Eu acho que a minha exposição
foi melhor no ponto de vista de mostrar os exemplos práticos, apesar da fundamentação, do porquê fazer a concentração das audiências, e desses resultados positivos que a gente tem visto obtido aqui, principalmente na Corregedoria do TRT da 2ª Região ou no Juizado Auxiliar de Execuções aqui do TRT da 2ª Região. Muito obrigado pelo convite e espero ter feito os esclarecimentos necessários e dado os exemplos necessários para esse fim. Muito obrigado. Desembargador Sérgio, ouvindo Vossa Excelência, eu me convenço a cada dia mais do acerto dessa decisão. O professor Paulo Feus lhe lembrou bem, qualquer dispositivo da Lei de Recuperação Judicial será bem aplicado, porque a concentração de execuções ela não é para ser utilizada como regra. É óbvio que não. Nós temos um processo, o nosso procedimento executório é muito bom, é muito eficiente, mas nós temos, como Vossa Excelência bem lembrou, de todas as ações transitadas em julgado, 70% não tem o resultado. Então, quando se pensa, e o exemplo da Bahia, que Vossa Excelência bem mencionou, para ver como é que este procedimento especial ele tem uma espécie de natureza supralegal. O Bahia conseguiu, com todos os seus credores, suspender o pagamento agora, no período da pandemia, por 3 ou 4 ou 6 meses. Então, vejam, as partes, quando veem que o procedimento é sério e responsável, essas coisas se ajustam. Por isso é que, às vezes, eu costumo dizer assim, o mercado ajusta essa faceta da execução dos processos, dos nossos processos. E penso, como Vossa Excelência, nós temos a novidade dos clubes, mas hoje várias outras instituições de naturezas semelhantes merecem essa nossa atenção, como esse hospital que Vossa Excelência mencionou na praia, acredito que seja próximo a São Paulo, e que atende o Sistema Único de Saúde e que está em vias de ter suas atividades paralisadas pelo exercício regular, né, da Justiça do Trabalho, através de suas penhoras frequentes, né, qualquer renda que a empresa tem. Eu me convenço a cada dia que passa, professor Paulo, de que nós temos que... A situação, ela existe. Nós não podemos fechar os olhos e simplesmente dizer assim, aplique-se a lei. Essa criatividade que o desembargador Sérgio está tendo com a sua equipe, doutora Sônia, com todos, doutora Soraya, com todos os envolvidos nesse complexo legal, eu acho que isso aí nós temos que apoiar. O exemplo do Flamengo também é um exemplo que deve também ser sempre ressaltado, porque ele, em 6 ou 7 anos, claro que com outras medidas paralelas, se saneou administrativamente o clube, obviamente não foi só o pagamento, mas se não houvesse a possibilidade daquele pagamento parcelado, todos receberam, não só os que tinham boas bancas de advocacia, com proximidade ao Tribunal Regional do Trabalho, ou aos juízes de primeiro grau. Todos receberam, os menores as ações menores até as ações maiores, milionárias, eu diria. Então, são exemplos, e o exemplo, como diz o Luigi Andreotti, né, a lei ensina, o exemplo arrasta. Né? Vossa Excelência trouxe exemplos que são irrespondíveis. Está aí o caso da Portuguesa, tantos outros casos que Vossa Excelência trouxe. Meus parabéns, uma apresentação muito didática, muito clara e que reforça, pelo menos em mim,
essa crença de que nós estamos efetivamente nos utilizando de um procedimento absolutamente necessário. Meus parabéns. Eu passo a palavra ao professor Paulo para alguma consideração também, professor Paulo Fusso. Ministro, eu vou fazer 2 considerações muito rápidas. Primeiro, parabenizar o nosso convidado de hoje, o desembargador Sérgio Pinto Martins, e toda a sua equipe, na pessoa que eu faço da doutora Soraya. E, ministro, primeiro que eu gostaria de destacar, eu acho que nós temos que nominar realmente tudo que é bem feito. E o ato trabalhista, como é chamado, né? Eu acho que ele tem um nome técnico no tribunal, que eu sempre me confundo, mas eu acho que nós temos que nominar aí as pessoas... São vários, Paulo. Lá tem o PEPT, tem o PEPT, é isso? PEPT. Tem aquele nossa proposta anterior, tem vários nomes. Eu vou resumir em ato trabalhista. E isso deve-se muito, ministro, a Vossa Excelência, que foi um grande entusiasta desse programa no Brasil todo, e pessoas como o desembargador Sérgio Pinto Martins, que assume uma corregedoria e quer mostrar a diferença positiva. Até porque, ministro, e desembargador Sérgio e doutora Soraya, nós tem aquela premissa: o juiz tem a obrigação legal de tornar eficaz a sua decisão. Ele trazer uma decisão ineficaz, porque é o que acontece. A vitória de Pio, como o desembargador Sérgio, eu ganhar e não levar. Agora, o programa da Portuguesa, está indo. Já 50 reclamantes, mais que 50, e até o final do ano vai chegar, com certeza, a mais de 100. E vai sobrar aquelas reclamações que realmente estão com excesso, que vão ter que se adequar a uma realidade da Portuguesa, que senão ninguém vai receber. Então, eu parabenizo o desembargador Sérgio pelo trabalho que ele vem realizando. Eu tenho a oportunidade de acompanhar alguns desses programas que vem realizando na Corregedoria. Fico muito honrado de estar acompanhando isso e, de certa forma, de estar assistindo aí aquilo que nós pensamos como correto, e é uma exceção mesmo. Isso daí ninguém... Porque, veja, é um ponto interessante. Nesses programas, o clube ou quem for interessado, ele não tem desconto nenhum. Ele paga o valor devido corretamente. Só tem desconto quando o reclamante aceita uma proposta para ele receber mais rápido, então ele cede um valor, ele dá um desconto, como qualquer acordo em qualquer relação. Então, veja, se ele não fizer acordo, ele vai receber o dinheiro dele corrigido, na forma da lei, corretamente, num prazo. Eu aprendi uma frase uma vez com um banqueiro, que falou assim para mim: doutor, até o dia do vencimento, o problema é do devedor. Depois do dia que vencer, o problema é do credor. O credor tem que ajudar o devedor. Se ele não pagou, tem que fazer de tudo para ele pagar. Então, senão, nós vamos ficar nessa história. Temos vários casos positivos. Eu acompanhei um São José do Rio Preto, que eu fui contratado como advogado naquele caso. Tinha uma administração judicial numa universidade, e o administrador ia quebrar a universidade. Conseguimos fazer um acordo numa audiência com 170 reclamantes. Um juiz foi brilhante, incansável. Uma audiência que começou às 7 da manhã, e terminou quase 1 da tarde, mas saímos de lá. E hoje, essa semana, estava fazendo uma audiência final, nós estamos comemorando o pagamento da última parcela, que vai ser no mês de agosto. Nós estamos decidindo agora o encerramento de desdobramentos de algumas custas que estão sobrando, valores para o INSS, mas os reclamantes, todos satisfeitos, recebendo o dinheiro. É razoabilidade, né? E eu acho que é isso que a gente espera, ministro. Então, fazendo às vezes do nosso presidente Thomas, eu dou por encerrado mais essa etapa do Legal Talks, onde nós tivemos o grande prazer e a honra de receber aqui como nosso professor convidado hoje, o desembargador Sérgio Pinto Martins. Muito obrigado e até uma próxima etapa do Legal Talks. Obrigado pela sua participação no nosso programa Legal Talks. Acompanhe nossas próximas ações nas nossas redes sociais.